Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Global Fórum Fronteiras da Saúde 2020, que hoje entra em sua reta final. Nessa edição do evento, tivemos apresentações e debates de altíssimo nível que contribuem muito não só para as discussões sobre a necessária busca pela sustentabilidade da saúde no Brasil, como também estimula a nossa sociedade para que participe desse diálogo com proposições e sugestões para que o país avance nesse tema urgente. Em 2020, essa temática foi ainda mais destacada pelo impacto da pandemia do novo coronavírus. Vamos iniciar agora um painel de grande relevância nesse cenário, que é a contribuição das sociedades de especialidades para a sustentabilidade da saúde. Na condução do debate, teremos o doutor Marcelo Sampaio, cardiologista e coordenador do Pronto Atendimento da ABP, a Beneficência Portuguesa, membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida e do Conselho Curador, que desenhou os temas incluídos nesta edição do Global Fórum. Participam do painel a doutora Clarissa Matias, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, também o doutor Carlos André Uerrara, presidente da Sociedade de Geriatria e Gerontologia,
o doutor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira e ex-presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. E também o doutor Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Obrigada por estarem conosco. Doutor Marcelo, a palavra é sua. Está fechado o microfone, doutor Marcelo. Desculpe. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui, estar num evento de tão grande impacto, com profissionais da mais alta estirpe. Esse evento tem, por finalidade, o estudo e a discussão de temas muito relevantes na saúde brasileira. E este fórum em especial, esse debate que nós vamos conduzir, ele não foge desta temática. Hoje nós estamos aqui com grandes representantes das sociedades de especialidades médicas. E eu fiz um comentário com o Dr. Juarez antes de entrar que cada especialidade que está aqui representada, se juntasse os seus profissionais, nós teríamos um hospital, um verdadeiro hospital com todas as suas áreas e assistências. Por isso que é muito importante nós ouvirmos os especialistas, que são os representantes desta sociedade. E quando eu estava me preparando para esse debate, eu pensei assim, por que precisamos discutir a sustentabilidade da saúde? Será que a saúde está em jogo? Será que a saúde está ameaçada? E, na realidade, ela talvez nunca esteve tão firmemente sustentável até este momento em nosso país. E toda ação de discussão, de análise é importante na sua contribuição. Hoje nós temos a questão do SUS, nós temos a questão das entidades privadas, dos hospitais filantrópicos, da Santa Casa, dos planos de saúde, do governo, da Anvisa, do Ministério da Saúde e da Sociedade de Especialidades Médicas. Ou seja, quantos players distintos, talvez com meios de caminho diferentes, mas com objetivos semelhantes, que é justamente levar a uma saúde de qualidade. E eu fico muito honrado aqui, eu vou apresentar os meus colegas que estão aqui presentes, a doutora Clarissa Matias, da Sociedade de Oncologia Clínica, Juarez Cunha, da Sociedade Brasileira de Imunizações, César Eduardo Fernandes, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, e Carlos André Uerrara, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Meu muito boa tarde. Eu começaria fazendo uma pergunta geral para todos vocês. Qual é o escopo, qual é o limite, qual é o propósito da atuação de cada sociedade que vocês brilhantemente presidem? E eu queria começar com você, Juarez, por favor, para explicar para o nosso público o que é uma sociedade, qual é a presidência e o que realmente é a forma de atuação da sua sociedade, por favor. Boa tarde, doutor Marcelo. Agradeço o convite de participar desse importante Global Forum, né? E também boa tarde ao Carlos André, ao César e à Clarice. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, a nossa sociedade é a brasileira de imunizações, então, como o próprio nome diz, né, eu sou pediatra, né, tinha falado antes para o Marcelo, é uma sociedade que o nosso objetivo principal é a parte de vacinas e imunizações, né, que é o que a gente circula, e temos dentro da nossa sociedade especialistas de várias especialidades. Nós temos vários especialistas que participam, né? E temos várias parcerias com a própria SBGG, com a Febrasgo, e agora também estamos definindo uma parceria com a SBOC para a gente fazer também um guia de imunizações, né, para o paciente oncológico. Então, assim, a nossa sociedade, e em especial agora, nesse ano, eu acho que a gente teve muita repercussão, até a nossa sociedade também esteve, muitos diretores estiveram
com frequência na mídia, exatamente pela discussão toda de Covid, né? Não só pela doença, mas também quando começa o assunto vacinas, e daí nos chamaram bastante frequência para a gente opinar sobre isso. Mas a nossa sociedade é uma sociedade que já age, né, em parceria com várias outras, como eu tinha falado, né? E o nosso principal objetivo como sociedade científica é dar suporte ao Programa Nacional de Imunizações, essa disponibilidade para a imprensa que a gente tem tido, essa associação com outras sociedades de especialidades médicas, a educação para os profissionais de saúde, que o tema vacina é um tema bastante que era muito simples lá no início do nosso PNI, daí também para reforçar a importância do SUS, a importância do nosso Programa Nacional de Imunizações. Nós temos aí, ele é de 73, então são 47 anos de um programa de sucesso reconhecido mundialmente, que depois a gente pode discutir um pouco mais os problemas que a gente tem tido agora. Sabemos da importância da informação, então, dentro da educação e das campanhas de comunicação, né? E essas que também eu acho que é um outro assunto que a gente vai ter que debater aqui, principalmente pela desinformação, né? Pelas fake news e também o embate e às vezes debate de algumas coisas que a gente não precisaria nessa altura estar discutindo, né? Mas mais para passar para vocês assim uma ideia do que a gente faz como sociedade. Nós temos um site que é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, nós acho que são só 2 sites que fazem parte do Vaccine Safety Net, que é da Organização Mundial de Saúde, voltado exatamente para a segurança das vacinas, que é também um assunto que ultimamente tem sido muito discutido, né? Segurança, eficácia, obrigatoriedade, isso tudo aí faz parte do nosso dia a dia. E também, eu acho que salientar, só trazendo assim, né? As vacinas são consideradas, né? A vacinação é considerada a principal estratégia em termos de saúde pública, né? Comparado assim com água potável, o que é dito é que as imunizações trouxeram um benefício que às vezes fica até difícil de calcular, mas em diminuição de morbimortalidade de forma bastante importante, aumento da nossa expectativa de vida, né? Depois o Carlos acho que pode nos falar um pouco mais sobre isso, mas as vacinas com certeza contribuíram, né? Calculado que no Brasil em torno de 30 anos as vacinas tenham contribuído no aumento da expectativa de vida, né? Claro que não é só isso, mas faz parte de um todo, né, de prevenção e promoção, e as vacinas entram nesse escopo. Então, nós temos doença erradicada, como a varíola, né? Então, o valor das vacinas entra aí. Nós temos doenças erradicadas, a única erradicada é a varíola, as outras eliminadas, como poliomielite, a rubéola congênita, tétano neonatal e várias outras controladas, né? Mas, infelizmente, nós já observávamos há alguns anos as quedas de coberturas vacinais e isso colocando em risco a nossa população, não só em crianças, porque as vacinas percorrem toda a vida, mas em especial as crianças. Isso já era observado nos anos anteriores. O ano passado, a Organização Mundial de Saúde coloca como uma das 10 principais ameaças à saúde pública mundial a hesitação, né? A hesitação significa tu tem uma vacina recomendada, tu tem uma vacina disponível gratuitamente, mesmo assim ela não é aplicada ou aplicada com atraso. Infelizmente, isso já estava aumentando, os motivos da hesitação são vários, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Isso já vinha aumentando no nosso país e agora, em 2020, as coberturas que a gente achava ruim, 90%, 92%, a gente queria 95%, agora a gente está com 50%, 60%, expondo essa população toda a um risco desnecessário, porque nós temos vacinas seguras, vacinas eficazes e vacinas gratuitas, nós temos que estimular a nossa população a colocar em dia.
Para dar um início aí, doutor Marcelo, sobre a discussão. Excelente, Juarez. Você veja só na sua fala qual o nível de abrangência que a Sociedade Brasileira de Imunização atinge e, principalmente, nesta fase de uma pandemia, nós vamos precisar discutir fortemente a questão da vacinação em nosso país. Eu passaria na sequência ao Dr. Carlos André Uehara, que também preside uma sociedade muito importante, que é a Sociedade de Geriatria e Gerontologia, principalmente em nosso país, que está mudando o seu perfil em relação a faixas etárias, e nós éramos um país de jovens há alguns 30, 40 anos atrás, e já não estamos mais recebendo esse título. Então, Carlos, por favor, o que a sociedade atua, a sua forma de atuar na sua especialidade de geriatria? Bom, olá a todos, obrigado Marcelo por sua fala. Gostaria de agradecer a Maria Tereza do Instituto Lado a Lado pelo convite, para participar desse importante evento para discutir o papel das sociedades médicas. Também falar um oi para o Juarez e para a Clarissa. Então, você muito bem disse, Marcelo, o Brasil começou a envelhecer mais rapidamente a partir da década de 1980. Então, esse processo aqui no Brasil, a gente tem 40 anos em que o Brasil começou a envelhecer mais rapidamente, o que não era uma realidade no Brasil, né? Só um dado, quem nasceu na metade do século passado, primeira metade do século passado, a expectativa de vida do Brasil era ao redor de 50 anos. Hoje, a expectativa de vida ao nascer é de 77. Então, são mais de 25 anos, em 40 anos, em pouco mais de 50 anos que a gente conseguiu chegar a isso. E esse processo no Brasil vem acontecendo de tal forma que a gente não conseguiu resolver problemas do passado, né? Muitas causas infecciosas levam a óbito no Brasil, por ser um país desigual, muitos pacientes, muitas pessoas falecendo por conta de eventos traumáticos. E essa realidade e o envelhecimento, que é o mote da minha área de atuação, vem acrescentar alguns desafios a mais no cuidado da saúde aqui no Brasil. Bom, a sociedade é uma entidade, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a gente vai completar 60 anos no próximo ano, né? Nós fomos fundados em 1961 e também a sociedade chegando aí ao 60º ano, então também tornando-se idoso, né? E uma característica importante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que além das especialidades médicas, né, a maioria das entidades científicas médicas, ela conta apenas com médicos em seu corpo de associados. Nós, cerca de 40% dos associados da SBGG são profissionais que não são médicos. Temos advogados, fisioterapeutas, assistente social, temos arquitetos, né, em nosso grupo, que são pessoas que trabalham na área do envelhecimento humano e também têm o seu título de especialista em gerontologia. Aqui no Brasil, para se dizer especialista, é necessário que tenha o RQE, né, que é o Registro de Qualificação por Especialista. E existem duas formas, né, de se obter o RQE aqui no Brasil. Uma fazendo sua residência médica, naquela residência que é registrada pelo MEC, e outra forma pela Sociedade de Especialidade. Então, a Sociedade de Especialidade ela tem essa função importante de certificar os profissionais no seu conhecimento e para que ele possa falar que ele é um especialista, né? Eu só posso falar que sou geriatra após a certificação, ou seja, por residência ou pela sociedade, para ajudar aí no cuidado ao paciente e diminuir para que o custo-benefício do cuidado da saúde, né, que a gente sempre tem que pensar na questão financeira também, seja o melhor possível. Outro papel importante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a gente tem atuado bastante junto ao próprio governo na elaboração de políticas públicas, né? Como o envelhecimento populacional é um fenômeno relativamente recente, muitas políticas públicas são necessárias, né, para pensarmos na questão do envelhecimento, os seus impactos, né, porque além da questão de doenças, né, aumento de doenças crônicas não transmissíveis, o envelhecimento populacional tem um impacto em diversas áreas da sociedade, que seja no lazer, no turismo, né, e a gente não pode só ficar pensando em saúde, no binômio de saúde e doença, pensar nas outras questões também. O Juarez bem disse, né,
o envelhecimento ele é fruto do uso das imunizações, né? A gente conseguiu fazer com que pessoas não ficassem ao longo do caminho por conta de doenças infecciosas. E também, agora falando um pouco para Clarissa, né? Acho que o envelhecimento populacional acaba fazendo com que aumentem o número de pessoas com doenças oncológicas, né? Acho que é tudo um curso ao longo da vida aí que a sociedade de especialidade ela tem sua atuação e de uma forma ou outra as suas ações elas são muito interligadas, né? Também vou parar aqui para não alongar muito, mas essencialmente o que a sociedade tem feito durante todos esses anos foi isso que eu acabei explanando. Muito bom, Carlos, excelente. Também nós vamos ter muitos temas específicos para a gente discutir, porque realmente hoje saúde do idoso é importantíssimo e é difícil a gente conseguir uma plenitude de assistência, então vamos discutir fortemente seus temas. Eu vou passar agora para a doutora Clarissa Matias. E antes de ela falar, vou fazer um comentário sobre a Sociedade de Oncologia Clínica, porque eu não sou tão velho assim, viu, Clarissa? Mas quando eu entrei na faculdade, oncologia não era uma especialidade, né? A gente não falava muito, eu não passei por oncologia, na faculdade não tinha essa matéria. E a gente vê como, em curto espaço de tempo, um desenvolvimento fantástico, uma importância, sabe, uma presença, os congressos sempre cheios, nacionais e internacionais. Então, você deve estar participando do momento talvez mais importante da oncologia, que é justamente um rápido desenvolvimento e crescimento. Clarissa, eu saúdo você e se apresente, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de parabenizar o Instituto Lado a Lado por esse evento, né, parabenizar todos os meus colegas de mesa e saudar todos em nome do Dr. Marcelo Sampaio, é muito bom te ver. E, assim, realmente, a nossa sociedade ela é uma sociedade relativamente jovem, né? Nós vamos estar completando 50 anos, e é uma especialidade muito jovem também. Nós estamos sentados na cadeira da MB somente há 4 anos, nós nos tornamos uma especialidade médica. Antes, quando eu terminei minha residência, que eu fiz prova de título, eu era cancerologista. Então, depois, todos os títulos foram trocados para oncologia clínica, que faz sentido. Hoje nós temos oncologia cirúrgica, oncologia clínica e radioterapia. Então, é uma especialidade muito nova e, desde a presidência do Dr. Gustavo Fernandes, nós temos passado realmente por uma revolução dentro da sociedade. Nós temos, assim, 3 pilares muito importantes, que são o pilar do cuidado com o nosso associado, e esse cuidado com o associado passa pela questão da educação médica. Então, nós temos realmente chegado a fundo a nível de graduação, de currículos, de faculdades, uma publicação saindo, está no forno para sair, capitaneada pela doutora Angélica Nogueira. Isso passa também pelos programas de residência, e nós temos programas dentro da sociedade, nós temos uma gincana nacional de conhecimento, tanto para residentes como para estudantes de medicina. Nós temos um canal, né, de educação médica continuada que está sendo constantemente atualizado, temos os congressos, cuidamos da parte mental dos nossos associados também. Agora, durante a pandemia, nós começamos um programa chamado Equilíbrio na Trajetória, que tem sido bem bacana, assim, a gente conseguir cuidar deles. Então, esse é o nosso... E temos a prova de título, então esse é o nosso pilar para o associado, tá? Temos o pilar em relação a toda a parte de incorporação de medicamentos junto à ANS, Conitec. Temos tido algumas vitórias importantes nesse ano com a aprovação na Conitec do uso de medicamentos que são medicamentos muito caros, mas que fizeram uma diferença, mudaram realmente a perspectiva de vida de uma doença como melanoma metastático. Então, é muito bom estar juntos. Nós temos uma representatividade em Brasília, então é muito bom estarmos juntos para estarmos defendendo os pacientes, né, junto a essas questões legislativas e de Ministério da Saúde, ANS. E temos também
a nossa função educativa junto ao paciente, que aí ela está muito ligada, né, às organizações de pacientes, né, com todo o suporte. Então, assim, tem sido um trabalho muito grande. Temos também agora, durante a Covid, nós temos uma pesquisa clínica, que foi a primeira pesquisa da SBO, que chama Covid-19, e temos também, nós conseguimos dados, né, para ver como é que está o diagnóstico do câncer, lançamos uma campanha em relação a isso. Então, assim, tem sido realmente, Marcelo, você tem razão, tem sido um tempo muito frutífero, de muita profissionalização da sociedade, e é muito bom nós podermos dar esse retorno, né, para nossos associados e para a sociedade como um todo. Clarissa, parabéns pelo seu trabalho, que você exerce tão bem à frente da Sociedade de Oncologia Clínica, que realmente é um tema absolutamente importante hoje na assistência do nosso país. Eu vou passar agora para o Dr. César Fernandes, que é o presidente da Associação Médica Brasileira, mas ele foi também o presidente da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, da Federação, aliás, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. E que, na realidade, hoje, eu queria puxar um pouquinho também para este lado, hoje a ginecologia, ela exerceu um papel tão forte em termos da saúde e preservação da saúde da mulher, que hoje o ginecologista é considerado o clínico da mulher, né? Mas a AMB, ela tem um papel fundamental, que eu acredito, em duas situações: em manter a dignidade da nossa profissão, elevar essa dignidade e respeitar realmente os valores que concorrem para isso, e, ao mesmo tempo, manter a qualidade da assistência. São dois tópicos muito importantes que eu acho que o César tem um trabalho enorme para constantemente manter esses tópicos em evidência. César, saúdo você, muito obrigado, e sua manifestação, por favor. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui, pela sua apresentação. Agradeço também o Instituto Lado a Lado, primeiro pela iniciativa, e segundo para convidar os meus ilustres colegas aqui de diferentes especialidades, né? E certamente teremos, ao final, pela interação de todos, um excelente proveito sobre o que aqui estamos discutindo, né? Nós estamos discutindo, o tema dessa mesa é a contribuição da sociedade de especialidade para a sustentabilidade da saúde, no caso do nosso país. E essa sempre foi uma preocupação que nós tivemos enquanto eu militei, e ainda milito, melhor dizendo, na Febrasgo, né? Embora tenha sido o presidente da Febrasgo até o final do ano passado, este ano, no novo grupo que assumiu, eu ocupo a posição de diretor científico. E esclarecer, Marcelo, que eu fui recém-eleito, ainda não empossado, né, na Associação Médica Brasileira. A posse se faz no início de janeiro, né? Nós estamos já no momento de transição, já me sinto cheio de responsabilidades para que a gente possa construir, né, toda a base que irá servir de norte para que a gente possa fazer uma AMB que venha ao encontro do que o Marcelo falou. O Marcelo foi muito feliz quando ele colocou que nós... E esse foi o mote, parece que você copiou o mote da campanha que nós fizemos, Marcelo, que recém terminou. Né? Nós dizíamos que a AMB tem duas bandeiras, né? A bandeira do bom exercício da medicina, né, que passa pela dignidade, pela ética, pelo ganho da competência, pela resolutividade, pela qualidade do trabalho médico, pela educação continuada desse médico, e pela remuneração, quero fazer ênfase a isso, pela remuneração adequada do profissional médico. Nós sofremos, é bom que se registre aqui, nesse fórum global, uma precarização do trabalho médico, né? O trabalho médico, né, nas diferentes especialidades, isso não é um mal que sofre apenas a ginecologia e obstetrícia. Algumas sociedades talvez não sintam tanto, mas a minha especialidade, que é uma especialidade de atenção básica, como você falou, né? Nós, por opção das nossas pacientes, e o sistema de saúde assim nos escolheu como a porta de entrada para o sistema de saúde para as mulheres. As mulheres nos identificam em quaisquer pesquisas que se façam como os seus
médicos de primeira atenção. Se você parar numa avenida de São Paulo, selecionar 100 mulheres e perguntarem quem é o seu médico, 98% delas, 98%, vai dar o nome do seu ginecologista. Então, nós somos a porta. A mulher separa de marido, mas não separa do ginecologista. Ela continua com o ginecologista, mesmo no sistema, por absurdo que possa parecer, com todas as mazelas que vivemos, também no sistema público é assim, não apenas no sistema suplementar ou na medicina privada. Elas têm um vínculo muito forte com o ginecologista. E nós, nas últimas décadas, quando eu me formei, também jurassicamente falando, viu, Marcelo, há muitos anos atrás, o ginecologista era um cirurgião, um cirurgião das doenças próprias das mulheres, das distopias uterinas, dos prolapsos, dos miomas, e fazia a atenção, assistência ao parto. Hoje mudou completamente. Nós precisamos saber de prevenção das principais modalidades de câncer que acometem as mulheres, temos uma interação forte com a oncologia, temos dentro da oncologia um segmento destinado especificamente a tratar do câncer da mulher, câncer de endométrio, câncer de ovário, não é apenas para citar os mais comuns, os mais terríveis, ao se falar de câncer de ovário, o câncer de mama. Então, nós temos o ginecologista é um rastreador e muitos se habilitam, inclusive, para fazer o tratamento cirúrgico, que é uma curva de longo aprendizado, que as residências não conseguem formar especialistas com a capacitação necessária para procedimentos de alta complexidade. Interagimos muito com a geriatria, e interagimos muito, como aqui já foi dito, o Juarez falou sobre isso, eles têm iniciativas com a Febrasco. Então, a Febrasco tem muito a ver com vacinação das mulheres. A mulher não vai no imunologista para fazer a vacinação, assim como a criança não vai ao imunologista para fazer a vacinação, ela vai no pediatra. E a mulher vai no ginecologista. O pediatra está bem habituado com a vacinação. O ginecologista está aprendendo a ser um vacinador agora, aprendendo a importância da vacina agora. É algo recente, eu diria que isso tomou força entre nós depois da vacina para o HPV. Até a vacina para o HPV, nós não tínhamos o hábito de propor vacina. E depois da vacina do HPV, vimos que tem vacina para hepatite, tem vacina para herpes zoster, e que se nós não e assim por diante. Se nós não recomendarmos esta vacinação, a mulher fica desassistida em relação a isso. Então, o ginecologista é a porta de entrada. Mas qual é o nosso papel em relação à sustentabilidade da saúde? Nós temos como papel fundamental a atividade científica, isso que caracterizou ao longo das décadas a sociedade de especialidade. Se nós temos esse papel na formulação das diretrizes médicas, de cada uma das nossas especialidades, adaptando-as para a realidade brasileira, nós temos influência direta no trabalho dos colegas da nossa especialidade. E assim como deve acontecer na oncologia, na geriatria, na sociedade de imunização, de infectologia, o que nós observamos é que o colega da nossa especialidade está muito ligado e nós somos muito críveis aos olhos dos nossos colegas de especialidade. Então, o que nós falamos reverbera para o nosso colega de especialidade. Então, a depender do que a sociedade de especialidades falem ou proponham, ou escrevam nas suas diretrizes, isso influencia a conduta do médico, influencia na sustentabilidade da saúde. Então, nós temos que ser absolutamente responsáveis de trazermos técnicas de eficácia comprovada, com bom nível de evidência, para jogar isso para dentro das nossas diretrizes, procedimentos de tratamento clínico ou cirúrgicos que se sustentem. Isso é muito importante, a palavra sustentabilidade é muito importante. O cobertor é curto, nós temos um subfinanciamento da saúde. E como subfinanciamento que temos, nós temos que fazer opções dentro do sistema de saúde para considerar aquilo que é prioritário para a população brasileira. Nós temos que estabelecer as nossas prioridades. O SUS é um sistema que se propõe a universalidade do tratamento. Ele não tem recurso, até hoje nunca teve, desses seus 32 anos de existência, nunca teve recursos para fazer frente a todas as demandas da população. Então, vacina é fundamental, é importante, o SUS deve ter um calendário de vacinação que contemple todas as vacinações. Eu entendo que sim, nós, como sociedade de especialidade,
temos, né, que lutar por isso. Temos que quebrar esses mitos, esses preconceitos, essas fake news, como já foi dito aqui pelo Juarez, né, em relação às vacinas, pela importância que elas têm. Isso é inegável. Nós temos um corpo de evidências que justificam essas vacinações. Então, nós temos que, como sociedade de especialidade, ter calendários comuns de vacinação adotados pela geriatria, pela pediatria, pela oncologia, pela ginecologia e obstetrícia, junto com a sociedade de imunização, para que o governo possa dar guarida a essas nossas proposições. Em relação ao MB, o que eu quero dizer para os meus colegas de especialidade, falando ainda apenas como diretor científico da FEBRAS, uma vez que não estou investido da função, né, mas agradeço, certamente recebi muito apoio de cada um de vocês, porque a gente precisa revitalizar a MB. A MB, eu diria para vocês, ela está combalida, ela está em fase de extinção. Se nós não cuidarmos da MB, a MB é muito importante para o movimento associativo médico, ela é muito importante, ela é a voz do médico, ela que fala pelo médico, ela tem assento, né, em inúmeras instâncias governamentais, ela que carreia as necessidades e as propostas de toda a sociedade de especialidade, e nós temos, de maneira responsável, que cuidar da MB. Ela tá muito mal vista, inclusive, pelos nossos colegas médicos, desacreditada. Né? O colega médico acredita nas nossas sociedades de especialidade. Ele acredita na oncologia, acredita na geriatria, acredita na sociedade de infectologia, de imunização, na ginecologia e obstetrícia, e ele não vê razão para a existência da MB. Mas todos nós estamos pendurados na MB. Né? Foi dito aqui que o título de especialista, uma das modalidades de se adquirir o título de especialista, é pela sociedade de especialidade, mas isso é uma outorgação, né, da MB, que, por sua vez, recebe uma outorga. O título não é da MB, o título é do MEC. Ela recebe uma outorga do MEC e delega, e faz isso de forma muito correta para a sociedade de especialidade, porque ela não tem expertise para fazer o exame. Né? Então, eu acho que nós podemos contribuir para a sustentabilidade, tendo responsabilidade nas nossas proposições, no nosso programa de educação continuada. Nós fazemos conceito, nós influenciamos a conduta médica. E também na formação, tanto na graduação quanto na residência médica. A FEBRAS fez um trabalho maravilhoso, que foi estabelecer uma matriz de competências para o residente de primeiro ano, residente de segundo ano, residente de terceiro ano, aprovada pelo MEC e que agora é exigido para todos os programas reconhecidos de residência médica. Claro que eu não conheço ainda das demais especialidades, mas eu vejo com muito orgulho que foi feito dentro da FEBRAS. Nós temos a sorte de ter educadores ginecologistas com boa formação em pedagogia que nos ajudaram muito na formulação dessa matriz de competência. Então, veja que o espectro de atuação nosso para a sustentabilidade da saúde, nosso papel como sociedade de especialidade é muito grande. Temos muito a fazer. Nós temos que ser sinérgicos. Nós temos muitas interfaces entre a sociedade de especialidade e todas elas convergem para uma MB forte, saudável, propositiva e acolhedora. Nós não temos que nos debater com a sociedade de especialidade, nós temos que oferecer tapete vermelho à sociedade de especialidade e elas têm que ser a voz da MB. Não podemos viver situações terríveis, como vivemos na MB, em que a sociedade de infectologia falava contra a cloroquina e a MB, através da sua presidente, falava a favor da cloroquina. Né? Se temos que falar a favor ou contra a cloroquina, quem tem que dizer isso é a sociedade de infectologia. E nós, a MB, temos que nos respaldar na sociedade de infectologia. Quando nós vamos falar de assistência ao parto, para que a MB fale sobre assistência ao parto, ela tem que ouvir a FEBRASGO. A MB não pode sair falando sobre assistência ao parto sem ouvir a FEBRASGO. E assim por diante, apenas para citar dois exemplos de fácil compreensão para quem nos ouve. Bom, eu tenho o péssimo hábito de falar muito, né? Então eu peço desculpas a vocês. Das próximas intervenções quero ser muito mais breve para não me tornar enfadonho a quem nos ouve, ao Marcelo, aos meus queridos colegas de especialidade. César, muito obrigado. Só queria dizer que com esses princípios, eu não tenho dúvidas que você vai saber resgatar com bastante efetividade a importância da MB. Certamente isso você vai conseguir. Bom, agora a minha função é esquentar este debate, tá? Então, eu queria comunicar aos senhores que nós vamos ter 3 sessões, onde eu vou pedir que rapidamente vocês falem, no máximo 3 minutos, para que a gente possa evoluir, porque nós temos muitos temas,
muitas questões que nos chegaram, que eu gostaria de debater. Então, nós vamos fazer 3 sessões rápidas de pergunta a todos. Depois eu vou perguntar para cada um de vocês. Mas eu pediria que, por favor, 3 minutos no máximo, para que todo mundo pudesse fluir com as ideias. E, após essas 3 sessões, nós vamos, aí sim, para perguntas individuais. São 3 temas que eu vou iniciar polêmicos, tá? Então, eu gostaria que todos se pronunciassem pela luz da especialidade, pela luz da presidência da sociedade que vocês fazem, que vocês, na primeira questão, falassem. Eu sempre penso que, e isso é o correto, a meu ver, que o Sistema Único de Saúde é um sistema no papel perfeito, teoricamente maravilhoso. E algumas questões práticas, ele realmente presta o seu papel. Eu acho que o SUS está se saindo muito bem dessa pandemia, combalido, com uma série de problemas, mas está saindo muito bem dessa situação. E, obviamente, nós temos a saúde suplementar, que seria, pela teoria, suplemento ao que o SUS não consegue fazer. O que nós assistimos? Às vezes, sinergismo entre SUS e saúde privada, e às vezes antagonismo. Então, o que eu gostaria? Pela luz da especialidade de vocês, é sinergismo ou antagonismo? Então, por favor, Juarez, como é que é na experiência prática SUS e sistema privado, como é que você vê pela luz da sua especialidade da sociedade? Bem, doutor Marcelo, primeiro, só para colocar também que a gente, infelizmente, ainda não temos o vacinólogo como um especialista, né? Então, a nossa sociedade acaba sendo uma sociedade com participação de profissionais da saúde, não necessariamente médicos, e também sem a especialização, né, na área que não existe. Então, muitos são infectologistas ou pediatras, né? E a nossa interface com o SUS é enorme, porque nós temos 90% da nossa população utiliza o esquema de vacinação do Programa Nacional de Imunizações e vamos ter, claro, que 10% da população utilizando a rede privada e são totalmente sinérgicos, trabalham em conjunto. A gente não vê problema de comunicação entre sistema público e sistema privado. Por favor, Carlos. Bom, de especialistas em geriatria no Brasil ainda somos poucos, né? No censo de 2018 do CFM eram cerca de 1.800 geriatras no Brasil. Hoje o sistema privado e o SUS acaba competindo por esse profissional, né? Então, se for olhar pelo ponto de vista de contratação, existe um antagonismo, porque muitos profissionais, principalmente aqueles em início de carreira, acabam optando por ficar na iniciativa privada ou até em seu consultório privado, porque a geriatria é uma especialidade que tem essa possibilidade ainda de manter só a prática privada. Então, são poucos aqueles que acabam optando por trabalhar no Sistema Único de Saúde. Mesmo porque existem alguns serviços. Aqui em São Paulo, nós temos os Centros de Referência do Idoso, tem os exames idosos e também tem as URSs, né, pelo município, que empregam geriatras. Então, são poucos locais ainda que o geriatra pode trabalhar como na sua especialidade, né? Tem alguns que têm um vínculo público, né, por ser funcionário público, acabam trabalhando como clínico e não na geriatria. Então, se for olhar por esse ponto de vista de contratação, acabam sendo antagonistas e não como sinergia. Clarissa, oncologia. Então, na verdade, na oncologia, né, no início da carreira, existe essa competitividade, né, pelo médico, por questões de remuneração, mas como hoje nós temos muitos programas de residência, você termina tendo uma oferta maior de oncologistas, então isso hoje não é um problema tão grande como era no passado. Eu acho que o grande antagonismo é porque a oncologia ela evoluiu
tão rápido em termos de medicamentos, né, de drogas-alvo, etc., que é muito difícil para alguém, e eu me incluo, né, nesse papel, trabalhar nos dois lugares, porque você pode oferecer um tipo de tratamento na saúde suplementar e você não pode oferecer esse mesmo tipo de tratamento no SUS. Então, uma saída para isso, e eu acho que é muito importante, Sérgio, você estar aqui conosco, é fortalecer a pesquisa clínica. Então, eu acho que a pesquisa clínica é o elo que nós podemos unir o Sistema Único de Saúde e o sistema suplementar e dar uma qualidade de tratamento que seja, porque é muito difícil, né? Às vezes você faz escolhas de Sofia mesmo com pacientes no Sistema Único de Saúde. E isso é muito difícil. Excelente, Clarissa. César, por favor. Falando pela ginecologia e pela obstetrícia, o Sistema Único de Saúde é um grande empregador de ginecologistas e obstetras, né? E também o sistema de saúde suplementar, né? Muitos de nós, colegas de especialidade, trabalhamos concomitantemente, né? Ou em regimes ambulatoriais, ou em regimes de vínculo com hospitais públicos ou privados, né? Responsáveis por procedimentos clínicos ou cirúrgicos nas unidades hospitalares ou nas maternidades. Então, é um grande empregador. Nós, hoje, praticamente equalizamos a conduta que temos no sistema público, no sistema privado, não nos vemos em conflito, né, para oferecer tratamentos que possam ser considerados de primeira ou de segunda linha no sistema público e no sistema privado, né? Acho que o que falta para esses dois sistemas, a meu juízo, isso não é uma questão apenas dentro da ginecologia e obstetrícia, é uma maior interatividade entre eles. Muitas vezes as coisas são repetidas ou no sistema público ou no sistema privado, sem que haja um conhecimento. E daí vem aquela ideia do prontuário em mãos do paciente, né, ou do prontuário eletrônico, né, que possa ser compartilhado com o paciente para que ele tenha acesso. Aliás, cabe lembrar que, por questões éticas, o prontuário é uma peça de propriedade do paciente, né? Então não há por que sonegar o prontuário ao paciente, de maneira que ele, com um número de identificação, possa compartilhar esse prontuário no sistema público, no sistema privado, porque nós podemos nos valer dessas informações para que a gente não gaste energia e nem recursos financeiros desnecessários. Mas eu acho que nos dois sistemas, o ginecologista e o obstetra está bem inserido. Muito bom, agradecer a todos que respeitaram o tempo específico e agora eu vou passar para um tema mais polêmico e eu vou apertar um pouquinho os colegas para saber a opinião. Olha, eu vou dar um dado para vocês refletirem. De 2013 a 2018, nós tivemos um crescimento de 21% nas escolas médicas em nosso país. Neste período, comparado ao crescimento da população, cresceu 5,4 vezes o número de escolas médicas, enquanto que a população no mesmo período cresceu 3,7%. Então, o que nós estamos assistindo é um excesso de escolas médicas. E, obviamente, se eu perguntar para cada um de vocês, vocês também devem reconhecer isso. Mas o que eu gostaria de saber é o que cada sociedade fez. Primeiro, se concorda com isso, se acha que é importante ter muitas escolas médicas, se realmente esta é a saída para dar sustentabilidade à saúde. Se não concordar, o que é que cada especialidade fez para se posicionar em relação a este tema. Então, começaria novamente com você, Juarez, por favor. Bem, é um tema que a nossa sociedade não entra, né? Até por, como eu falei antes, também pelas características da nossa sociedade, não chega a ser uma discussão o aumento das escolas da Faculdade de Medicina, né? Eu, pessoalmente, né, acho que é um grande problema, em especial porque o que a gente tem observado que esse aumento não tem sido um aumento qualificado, né? Porque se a gente tivesse mais escolas qualificadas, né, com certeza isso iria contribuir com a sustentabilidade da saúde, né? Mas não é o que a gente observa, né? Infelizmente. Então, eu acho que esse aumento acaba sendo
uma forma, às vezes até política, de tentar resolver alguma situação, mas isso não acarreta em acréscimo de qualidade, só a quantidade não acarreta a qualidade. Né? Bom, doutor Carlos. Bom, eu compartilho da opinião do Juarez. Eu acho que esse aumento do número de escolas médicas e de vagas foi feito um aumento a toque de caixa, sem planejamento, e esses novos médicos formados muitas vezes não têm a qualificação necessária para uma boa prática clínica, né? E muitas vezes saem com deficiências gravíssimas de formação. O que a gente, como sociedade de especialidade, pode fazer, né, é aplicar e não baixar o nível da qualidade das provas de título de especialista, né? Na minha fala muito rápido, eu acabei falando que a sociedade otorgava o título, né, mas é um título otorgado pela sociedade, mas com o apoio da MB, né, como bem o Dr. César corrigiu. Então, acho que um histórico da nossa prova de título, né, acho que é um sinal aí de que a formação talvez não seja a melhor, né, tanto nas suas faculdades quanto nas residências, que nosso índice de aprovação na prova de título é ao redor de 30%. Né? 30% daqueles que se inscrevem na prova de título conseguem passar, né, e um pouco menos de 70% acaba não tendo essa certificação. Então, isso não é porque a nossa prova é difícil ou porque a gente traga nesse concurso, que é um concurso público, questões extraordinárias ou tão difíceis de serem aprendidas numa boa formação. É porque a formação realmente não está adequada. Isso, além das formações, são as residências médicas. Né? A gente percebe também que na geriatria agora não, mas abriu-se um número grande de vagas de residência médica em geriatria e também muitos desses não têm conseguido fazer com que esses alunos aprendam o suficiente para terem êxito para terem o título de especialista pela nossa sociedade. Então, concordo em que houve um aumento, né? Acho que a distribuição de médicos no Brasil é desigual, mas aumentando o número de vagas em faculdade de medicina não é a melhor alternativa. Muito bom. Só para complementar, né? Isso acaba refletindo. Tanto a população ela tem um atendimento que é inadequado, e isso acaba, de forma indireta, aumentando os custos da assistência, né? Por indicação de exames em demasia, ou tomando condutas muito tardias, ou condutas inadequadas. Com certeza, Carlos. É o chamado desperdício, né, na medicina. Sim. Clarissa, qual a sua posição? Então, nós também vimos com muita preocupação esse aumento no número, e agora eu vou dar minha opinião pessoal, tá? É uma coisa que nós temos dentro da sociedade. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho da sociedade. Nós temos tido uma preocupação muito grande com o currículo escolar, e como eu falei, nós estamos nos debruçando nisso. Eu acho que uma outra maneira também é você dimensionar essas vagas de residência, mas o importante é o médico que sai lá na ponta, que sai da escola depois de 6 anos, teoricamente podendo exercer qualquer tipo de função dentro dentro da medicina. Então, assim, vamos aproveitar que o Dr. César está aqui presente, e eu acho que urge, né, diante dessa proliferação indiscriminada de escolas de medicina, principalmente agora com a pandemia, que nós temos esse ano todo, que é um ano sem exame físico para os cursos mais básicos, né? Meu marido, ele ensina exame físico, né, semiologia, em 2 faculdades aqui em Salvador, e ele está apavorado, porque, assim, os meninos não deixam câmera aberta, não perguntam. Então, assim, o que é que vai ser essa população? Eu acho que urge nós termos um exame aos moldes do exame da UAB, para que o médico termine a escola com né, como acontece nos Estados Unidos. Você termina e você tem que mostrar ao sistema que você é capaz, através de uma prova que seja bem pensada. Aí é a minha opinião pessoal. Excelente. César, você veja que ficou realmente para você finalizar, não é? E não é por sorte ou aleatoriamente. Qual é a posição do futuro presidente
da AMB relativo a esse tema? O primeiro, eu considero esse problema, vou colocar no superlativo, gravíssimo. Houve muita irresponsabilidade, a população foi ludibriada, para usar um termo bem leve, né, que, com a proposição de que, aumentando as escolas médicas, você teria mais médicos, e tendo mais médicos, você teria uma melhor assistência à população brasileira. Então, a população, se você for fazer uma enquete na população, possivelmente ela vai bater palma para o aumento do número de escolas médicas, mas ela não está informada o que é uma escola médica, como deve ser uma escola médica, quais os pré-requisitos para você formar um bom médico. Para você formar um bom médico, não basta você ter material didático, eletrônico, digitalizado. Você precisa, e aqui todos sabem disso, eu não vou me alongar sobre isso, você precisa de um corpo docente competente, com formação docente qualificada, e você precisa de campo de ensino. Você precisa de campo de ensino. O aprendizado médico passa por um aprendizado prático. Você precisa viver com o doente. Você não pode aprender procedimentos médicos olhando apenas um filme num vídeo em que você possa entender aquele procedimento médico. Claro que ajuda, você pode compreender, você precisa exercitar aquilo. Então, essas escolas foram abertas em situações muito sem qualidade, como aqui já foi dito. Existem cidades muito pequenas, com 50 mil habitantes, em que tem uma escola médica. 50 mil habitantes ter uma escola médica e receber 100 alunos para colocar na graduação, eu não sei como essa cidade vai poder acolher o ensino prático, quais serão o aprendizado de campo que esses médicos vão ter. Então, esse é um problema gravíssimo, um problema que tem que ser resolvido. Não há médico consciente, formado há algum tempo, com boa capacidade crítica, que dê guarida a essa ideia. Todos nós repudiamos e temos sido uníssonos em relação a isso. A própria AMB atual, ela tem se manifestado contrária a isso, mas nós temos sido muito pouco eficazes nas nossas ações. Acho que nós vamos ter que ser mais contundentes. Eu daria um número que, enquanto vocês falavam, eu fui recuperar aqui para poder compartilhar com vocês. O Brasil tem atualmente 336 escolas de medicina, só perde para a Índia, nós somos o segundo colocado. A Índia tem 392 escolas de medicina. E os Estados Unidos, que é o terceiro posicionado, tem 184 escolas de medicina. Se você pegar o número de escolas de medicina e o seu número de formandos, você vai ver que no Brasil, provavelmente, você tem no momento atual, com essas escolas, assim que elas desovarem as suas turmas iniciais, você vai ter aproximadamente um médico para 500 habitantes, que é um número excepcional de médicos. Então, você vai estar no primeiro lugar em número de médicos por habitante. A China, com esse número de... Lembrar que a população da China é imensamente maior do que a do Brasil. E na China, com esse número de escolas, você tem ainda tem um médico para cada 3 mil habitantes. Então, nós temos escolas médicas demasiadas e mal qualificadas. O que fazer com isso? Essa é a pergunta. O que fazer? Esse fato já está criado. Não é algo que vai ser feito. Nós vamos manter essas escolas médicas ou temos que lutar para o fechamento dessas escolas médicas? A minha posição, e é isso que eu vou defender na AMB, embora todas as decisões na AMB serão tomadas em conjunto com a sociedade de especialidade, em conjunto com toda a diretoria da AMB, serão decisões não monocráticas de um presidente, serão sempre decisões colegiadas, porque as decisões colegiadas vão nos possibilitar menor número de equívocos, mas a minha posição é de fechamento dessas escolas médicas. É de fechamento. E essa posição que nós vamos levar para quaisquer governos legalmente constituídos no Brasil. Nós não somos de governo de direita nem de esquerda, não temos nenhum comprometimento partidário. Nós temos que politizar a AMB sem vínculos partidários e ideológicos. Cada um de nós, como cidadão, pode ter a sua preferência ideológica ou partidária, mas a AMB, o partido da AMB, como bem disse o nosso coordenador, Dr. Marcelo Sampaio, nosso partido é o partido do bom exercício da medicina e da boa assistência à população. Em sendo assim, pensando nessas duas questões, para ter um médico bem formado e para ter uma população bem assistida, essas escolas têm que ser fechadas. E aí criamos um grande problema. O que fazer com esses inocentes jovens
sustentados por suas famílias que estão matriculados nessas escolas. Vamos aguardar que essas escolas formem esse grupo e que elas não, a partir de agora, não abram mais os seus vestibulares para novas turmas. Você vai inviabilizar economicamente essas escolas, né? Então, talvez o governo, que foi o responsável por criar esse problema, que resolva esse problema, que realoque esses alunos temporariamente, mas não me parece que nós podemos fazer vista grossa e aceitar a continuidade dessas escolas. Então, além de bradar, além da queixa contundente que nós fazemos contra isso, nós temos que oferecer uma política, né, de avaliação das escolas médicas, para que essas escolas médicas, quando não qualificadas, aí temos um sem número delas não qualificadas, para que elas sejam imediatamente fechadas. Não pode haver meio termo aí, na minha opinião. Excelente, César, muito bom. Vamos para a última rodada, então, também um outro tema bastante polêmico, que também peço a colaboração, 3 minutos para a resposta, sobre telemedicina. Eu queria saber se a sociedade de vocês incentiva, autoriza, valida, porque na realidade a telemedicina passou igual aquele ministro falando, né? Passou ali pela porteira na pandemia, acabou sendo implantada de emergência e estamos aqui vivendo um sistema meio híbrido. Mas como a sociedade de cada um de vocês se posiciona em relação à telemedicina? E qual a opinião pessoal de cada um? Por favor, 3 minutos, Juarez. Bem, primeiro eu vou dizer assim, a nossa experiência em termos de SBIM é de troca de informação, inclusive quando tem paciente junto, sobre um calendário vacinal, que felizmente é um calendário considerado um dos mais completos do mundo, principalmente um calendário gratuito, né? Então não tem nenhum país do mundo que ofereça o que nós oferecemos em termos de Programa Nacional de Imunizações, só que ele é muito complexo, daí vem tudo também que foi falado até agora por todos os colegas. A formação é fundamental, né? Não só para as especialidades todas, e inclusive entra a parte de vacinas. A nossa formação de vacinas, o pediatra até tem alguma formação, mas se a gente for fazer qualquer prova com um pediatra, mesmo durante a residência, garanto que a gente vai ter a maioria reprovado, né? Então, nós temos sido muito utilizados no sentido de responder esses assuntos, né? Mas a nossa sociedade não entra na telemedicina. Eu tenho uma experiência pessoal na Secretaria de Saúde aqui de Porto Alegre, que eu trabalho há 35 anos na Secretaria, e nós temos tido uma boa experiência com a telemedicina aqui, né? Claro que também nada modifica um exame físico, uma avaliação presencial, né? Mas eu acho que tem muitas coisas que a telemedicina pode ajudar, e em especial agora durante a Covid, a gente viu que a própria situação obrigou a isso, a se utilizar mais a telemedicina, e eu não acho que seja um grande problema, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, em especial por às vezes, como já foi dito também, pouco qualificada formação nas nossas escolas de medicina. Muito bom, doutor Carlos. Vou começar com minha opinião pessoal, né? Eu sou muito favorável, né, à adoção de telemedicina, mas falando na telemedicina não só a questão de assistência, né? Acho que a assistência é parte dela, a telemedicina também, dentro do escopo de telemedicina, a gente falando na questão lato sensu, está o ensino à distância, está o uso de sistemas para ajudar no gerenciamento, para tomada de decisões, né, para termos informações para tomarmos decisões clínicas e também gerenciais. Então, eu sou muito favorável à telemedicina. O ano passado teve a resolução do CFM, que foi aprovada e depois ela foi suspensa, né? E por conta disso a gente fez uma pesquisa no final do ano passado com nossos associados e a resposta foi bastante parecida com a eleição dos Estados Unidos agora, né? 50,1% foi contra a telemedicina e 49,9% foi favorável. Então a decisão pelo não foi muito próximo, mas a gente acabou tomando, como a gente consultou nossos associados, o posicionamento
até o começo do ano era de que não era a hora ainda de avançar na telemedicina. Mas como foi bem dito, né, a boiada passou aí com a Covid-19, os geriatras acabaram optando e usando muito a telemedicina, né, porque a população idosa acaba sendo a população que acaba indo tem um maior índice de letalidade, né, da Covid-19, então usamos bastante a telemedicina na nossa prática clínica, seja no próprio consultório, né, para acompanhamento, para troca de receitas, até às vezes, no primeiro momento, fazer uma triagem de um paciente daquele que precisava ir ao consultório ou não, e até para aqueles pacientes que residem em instituições de longa permanência. Os antigos asilos, esses idosos, eles tiveram que ficar isolados, né, e o teleatendimento e até os dispositivos de comunicação foram muito utilizados para tirá-los desse isolamento, né, para que não ficassem no isolamento afetivo, só no distanciamento social mesmo. Então, até o começo do ano, acredito eu que a maior parte dos nossos associados era contra a telemedicina, mas se hoje fizéssemos uma nova pesquisa, certamente essa resposta seria mais favorável e é o futuro, não tem jeito. Talvez a gente vai ter que diminuir um pouquinho o teleatendimento, vai ter que pensar em atendimentos híbridos, né? Pensando em doenças crônicas não transmissíveis, isso que é um acompanhamento a longo prazo, né? Então teremos que ter momentos presenciais e momentos que serão feitos à distância. Isso vai ser o nosso futuro. Doutora Clarissa. Então, nós da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica fizemos, inclusive, logo no início, uma live sobre isso, envolvendo advogados, membros, né, do CFM. Foi uma live bastante interessante. E, assim, eu acho que nós precisamos ter muita cautela. A telemedicina é uma ferramenta excelente, se for bem utilizada. Mas ela é uma ferramenta extremamente perigosa se ela não for bem utilizada. Então, acho que a gente, nesse primeiro momento, realmente passou, né? É um momento de pandemia, é um momento em que os nossos pacientes em acompanhamento estavam extremamente ansiosos, e tem sido uma ferramenta utilizada por muitos de nós, né, com bastante sucesso. Mas eu acho que num segundo momento ela pode ser incorporada ao cuidado, inclusive de pacientes do Sistema Único de Saúde que moram em regiões longínquas. Eu acho que, assim, é extremamente interessante, mas com muito cuidado e principalmente com cuidado com o ato médico. De novo, o Dr. César vai ser o último a falar e nós precisamos muito dele, porque, assim, esses contratos, né, operadora de saúde, operadora de telefonia, com hospital X, com isso, com aquilo, assim, nós não podemos deixar que o ato médico seja banalizado, tá? Seja por qual maneira ele seja realizado, e também nós não podemos deixar que exista realmente essa, como é que eu diria, para falar de uma maneira, uma falta de cuidado, né, com o paciente através da implementação corriqueira da telemedicina. Acho que nós temos uma responsabilidade muito grande. O doutor César vai ter uma responsabilidade muito grande na regulamentação, né, da telemedicina quando passar a pandemia. Obrigado, Clarissa. Doutor César, a telemedicina vai ser um problema para o futuro presidente da MB ou não? Eu ouvi com muita atenção os meus colegas das demais especialidades conosco aqui, opiniões sempre muito boas, né, que me ajudam a fazer as reflexões necessárias. Eu queria começar pela observação da Clarissa, com a qual eu também me alinho em termos de preocupação. Né? Veja que o tempo todo, na minha fala, eu sempre falo dessas duas bandeiras e vou me obrigar a falar delas novamente. Né? Olhar pelo lado do exercício profissional e pelo lado da população. Pelo lado da população, eu aprendi mais sobre telemedicina, como todos nós, agora na pandemia. Né? Eu ainda tenho, além da minha atividade docente, né, eu tenho atividade de muitos anos na minha clínica privada e com um número bastante grande de pacientes que eu fiz ao longo da minha vida.
e eu pude assisti-las de maneira muito boa, muito apropriada, muito resolutiva com a telemedicina. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista da população, essa é uma ferramenta a favor da população. Claro, uma ferramenta se bem usada, e nós estamos pressupondo de que ela deva ser bem usada. Mas toda ferramenta que a gente possa considerar assim, mal usada, né, ela traz riscos, traz preocupação. A telemedicina é um capítulo amplo. A gente fala telemedicina e confunde telemedicina com teleconsulta, né? Mas existem várias modalidades de exercer a telemedicina. O Carlos André observou muito bem. Você pode fazer telesaúde, ou seja, fazer promoção de saúde pública através de telemedicina. Você pode fazer conferências médicas com telemedicina e você pode fazer teleconsulta. O que nós estamos falando aqui é de teleconsulta, fundamentalmente, né? Eu acho que a teleconsulta, e aí a preocupação da Clarissa faz muito sentido, ela não pode ser precarizada. Essa é uma discussão hoje em pauta, né? Quem deve fazer a teleconsulta? Só pode fazer consulta médica o médico. Ninguém mais pode fazer teleconsulta, né? Isso não pode ser feito, por exemplo, por uma enfermeira, né? Deve ser feita pelo médico. É mais ou menos como dizer o seguinte: a enfermeira pode fazer o parto? Hoje até ela pode, desde que ela esteja supervisionada por um médico. E aí vem um baita de um problema. Se você coloca 10 enfermeiras e coloca um médico para orientá-las, você está cumprindo, eventualmente, com uma regulamentação, se assim for feito. E aí você está precarizando o trabalho médico. Então, tem uma normatização extensa a ser feita, que nós vamos ter que ouvir todos, né? Para que nós tenhamos o trabalho médico, o ato médico, como aqui foi dito, preservado. Essa é a minha maior preocupação. Eu temo que a operadora de saúde possa colocar lá um telemarketing, né? Um telemarketing tentando responder às questões da telemedicina. Não é essa a telemedicina e a teleconsulta que nós imaginamos. Para concluir, o CFM está reeditando a portaria, né? Aquela portaria que foi mencionada aqui pelo Carlos André, que foi, num primeiro momento, aprovada, e logo depois da consulta pública ela teve que ser revogada. Houve uma gritaria enorme, e a gritaria dos médicos não é, naquele momento o desconhecimento era muito maior, daí os resultados da pesquisa que foi aqui relatada, feita pela geriatria, mas hoje possivelmente mudariam esses números, como o próprio Carlos André já reconheceu. A preocupação dos médicos é de que se roubem postos de trabalho. E nós temos que estar atentos a isso, porque podem ser roubados mesmo os postos de trabalho. Então, a regulamentação necessariamente deverá passar por isso. O CFM está fazendo isso, né? Ainda está em fase de consultar as entidades médicas. Eu tenho uma reunião com o Conselho Federal de Medicina no próximo dia 12, onde eles vão compartilhar conosco, né, sobre o que eles estão imaginando para receber inputs, né, da AMB, e claro, eu, por minha vez, da AMB, no momento adequado, vou pedir esses inputs para quem? Para as sociedades de especialidade, né? Eu não vou fazer nada sem que a sociedade de especialidade me alimente. Eu não tenho um cérebro que possa comportar que possa intuir, melhor dizendo, sobre todas as preocupações que, né, a AMB não tem condições para isso. A sociedade de especialidade tem que nos demandar, tem que nos provocar, né? Então, nós vamos reunir com o CFM e talvez eles estão muito preocupados porque essa aprovação, feita agora em caráter emergencial, vai até 31 de dezembro. Né? Depois do dia 31 de dezembro, essa portaria não está valendo mais. Então, o CFM tem muito medo, e acho que eles estão corretos com isso, de que a partir de 31 de dezembro os legisladores emitam regulamentação a respeito sem que nós sejamos ouvidos. Isso acontece muito. Vocês estão careca de ver o legislador decidir sobre ato médico, sobre recomendações médicas, sem nos ouvir, sem ouvir os médicos, os profissionais que trabalham nessa área. Então, acho que o Conselho Federal de Medicina está querendo resolver isso e imagino que deva resolver, ouvindo todos, antes do final do ano, para que não caduque, né, e para que possa influenciar, propondo uma política de saúde no que diz respeito à telemedicina. É um assunto que vai merecer com que a gente se dedique muito. Todos nós, viu? Todos nós, né? Nós precisamos de todos para ter um alinhamento do que é necessário nessa área. É muito importante, e eu entendo que é uma ferramenta a favor da boa saúde da população. Muito obrigado, César. Com certeza estaremos ao seu lado. Bom, agora nós vamos para as perguntas individuais de cada especialidade.
E Juarez, eu vou começar com você e você sabe o que eu vou te perguntar, né? Então, na realidade, o que é? Nós estamos numa situação de pandemia onde se fala muito em vacinas, vacinação. De um certo lado, e já havia antes dessa pandemia, um movimento anti-vacina. Então, a minha pergunta é, se posiciona um pouquinho nessa situação, por que você acredita que esteja acontecendo isso? E qual a sua verdadeira opinião sobre a realidade da vacinação nesta pandemia? Você acha que esta realidade está próxima, em 2020? Ou ela virá para o próximo ano, ou quem sabe para os próximos anos? Porque não basta só ter a vacina, precisa ter uma estrutura toda de vacinação nos locais e com pessoas treinadas e que, obviamente, não sei se isso está sendo montado. Então, esclarece para nós, por favor, Juarez, sobre a questão vacinação e antivacina. Então, assim, Marcelo, é um tema que me assusta muito, né? Eu acho que não só a mim, mas a toda a ciência assusta muito, porque o que nós já observávamos anteriormente, nós temos até uma pesquisa que realizamos o ano passado, o IBOP fez esse questionário junto com a VAS, pela SBIM, de cada 10 brasileiros, 7 acreditam numa informação equivocada sobre vacinas, né? Isso no ano passado, né? Esse ano, com toda essa situação de desinformação exacerbada, estimulando opostos de pensamentos, né? Não na parte científica, como a gente preconiza que deve ser, né? Então, a partir do momento que a gente tem embate, que a gente tem questionamento, né? O que eu já tinha antes como uma desinformação, que era alimentada por isso, pelas fake news. A saúde é um prato perfeito para as fake news, as vacinas sempre foram, né? Isso só aumentou agora, né, com a Covid. Enquanto no início da Covid, as fake news mesmo que foram deslocadas das vacinas para a doença, daí quando começa a surgir a possibilidade de vacinas, nós temos mais de 200 vacinas em pesquisa, 47 em fase clínica, nunca se teve um desenvolvimento tão rápido de vacina, justificado pela emergência da situação, né? Com essa quantidade de pessoas morrendo, se justifica essa emergência. Agora, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar que essa infodemia, o jeito que a informação acaba circulando, contamine, né, aquilo que a gente já detectava anteriormente. Então, a discussão que parecia ser boa num primeiro momento, que as pessoas iriam falar sobre vacina de Covid, ela acabou indo de novo para o outro lado, da desinformação e da fake news, e isso está comprometendo não só essas possíveis, prováveis candidatas à vacina que venham ser seguras e eficazes, só assim elas vão ser liberadas, né? Antes disso não serão liberadas, mas está comprometendo a credibilidade das vacinas que a gente usa já há 30, 40, 50 anos. Então, nos assusta muito porque isso, a tendência é só aumentar, né? O que os estudos têm mostrado aí é que a desinformação, as fake news, a gente não consegue competir com as mídias sociais, né? A mídia tradicional é parceira da ciência, é parceira da medicina, é parceira das vacinas. O brasileiro confia nas vacinas, confia na segurança, confia na eficácia, mas aquele hesitante que a gente falou antes, ele acaba sendo cada vez mais influenciado por mídias sociais que a gente não consegue, tu não consegue a abrangência que tem um grupo anti-vacina, que ainda é muito incipiente no Brasil. Eles são grupos importantes. Na Europa e principalmente nos Estados Unidos, a abrangência deles é muito maior dos que são a favor de vacinas. Então, é uma luta que vai ser difícil daqui para frente e nos assusta muito porque a tendência é a gente ter dificuldade em ganhar essa briga aí. Muito bom. Carlos, veja bem,
Você sabe, e eu não preciso falar isso para você, que em 2050, 1/3 da população vai estar acima de 60 anos. O que a sociedade de geriatria e gerontologia está fazendo ou vai fazer para preparar os profissionais geriatras e, essencialmente, preparar a população brasileira, Carlos? Acho que a primeira coisa é a informação, né? Trabalhar com a população brasileira, falando sem falar dos profissionais, né? Assim como com a desinformação, acho que a maior vacina para diminuir preconceito é com informação. Ainda no Brasil, no mundo ocidental, ainda há muito preconceito em relação ao envelhecimento humano, né? Ainda muita gente acredita que começa a envelhecer depois de 60 anos, sendo que o processo de envelhecimento é para a vida toda. E ainda há uma visão do velho achando que passou de 60 anos vai estar cheio de doenças. E hoje a realidade não é mais essa, né? Quando a gente fala do idoso, principalmente no Brasil, eu posso pegar na população idosa uma pessoa de 60 anos e uma pessoa de 100 anos. São 40 anos de diferença e o envelhecimento ele é muito heterogêneo. Então a gente tem trazido muitas campanhas de informação para a população em geral e tentando diminuir o preconceito contra o idoso, que é o que a gente chama de etarismo. Essa pandemia, esse ano, o etarismo ela ficou bastante evidente, né? A questão de dizer, primeiro dizia lá, vai morrer muita gente, mas vai morrer muito idoso. Então a vida do idoso vale menos do que a vida dos outros, né? Então isso é uma forma de preconceito e a gente tem que estar muito atento a isso. Outra forma que apareceu o preconceito contra o idoso foi nos memes, né? Infantilizando um idoso. Eu, quando eu tiver lá meus 60, 70 anos, eu não quero ser visto como uma criança e ser infantilizado pelas minhas ações. Então, acredito que ninguém merece isso e a gente tem feito campanhas em relação a isso. Outra coisa é tirar da normalidade muita coisa que acontece com o idoso que as pessoas acham que é normal, né? Campanhas de esclarecimento que cair não é normal, né? Deixar claro que o idoso precisa ser vacinado também, que não é ficar triste, que muita gente ainda acha que ficar idoso triste, é normal, é próprio da idade, né? E também aqueles pacientes que estão evoluindo com quadro demencial. Então, temos que ficar muito atentos nisso e diminuir esses preconceitos, né? Ter um olhar para o idoso pelo que ele é, pelo seu valor, que ele construiu ao longo da vida, e não apenas por esse olhar negativo. Em relação aos profissionais, a gente tem atuado, principalmente em programas de educação continuada, a gente enxerga que no curto, médio prazo, a gente não vai ter geriatra, especialista para atender toda a população idosa. Hoje a gente tem no Brasil, acho que é um geriatra para cada 16 mil idosos. Então a gente não enxerga que isso, a gente vai ter um profissional para atender a população idosa como um todo. Então a gente tem atuado na formação de de profissionais que já estão atuando com a população idosa, né, com cursos, com educação continuada e até os nossos congressos, né, nossas regionais ao longo do Brasil, e trazer esse conhecimento para que quem já está atuando consiga atuar, atender o idoso da melhor forma possível, sem cometer erros, né, porque ainda também existem muitos preconceitos em relação ao cuidado ao idoso e temos que tirar isso e apenas com educação continuada que a gente vai conseguir fazer melhorar isso. Larissa, muito obrigado, Carlos. Comecei a minha fala me dirigindo a você, falando do crescimento rápido da especialidade e do desenvolvimento da sua especialidade em oncologia. Hoje nós temos a questão genética fortemente aqui, é uma das especialidades que atua, realmente usa muito a genética. Nós temos a incorporação de novos medicamentos cada vez mais aqui na prática clínica, de alto custo, inclusive. Nós temos a medicina personalizada, que também está aí para realmente, efetivamente, tratar os nossos pacientes com câncer, mas a gente tem um problema que é o acesso, né? Poucas pessoas têm acesso a essas novas tecnologias. Você, como presidente da Sociedade de Oncologia, poderia fazer alguma coisa, ajudar nossos pacientes e essa população que tanto sofre com filas enormes, exames que não são marcados,
principalmente no sistema público de saúde, como a sociedade poderia atuar para facilitar o acesso a essas novas tecnologias, Clarissa? Então, Marcelo, eu sou uma defensora da pesquisa clínica, que eu acho que, assim, em relação ao custo dos medicamentos oncológicos, e nós temos tido essa discussão não só a nível nacional, mas a nível mundial, né, através da Sociedade Brasileira, da Sociedade Americana, da ASCO, da ESMO, da Organização Mundial de Saúde, mas, assim, os preços são impagáveis, mesmo para sociedades que têm uma renda per capita muito maior. Então, eu acho que realmente nós precisamos fortalecer a pesquisa clínica aqui no Brasil. No Brasil, nós temos pesquisadores de excelência, né? Nós temos realmente assim uma expertise muito grande, né? Muitas pessoas treinadas fora do Brasil, que voltaram, que treinaram muitas pessoas aqui dentro. Então, nós precisamos criar esses centros de excelência e, por exemplo, você tem vários centros espalhados de norte a sul do país, que são centros de excelência e que fazem pesquisa muito bem, que tem um volume enorme de pacientes, mas aí nós empacamos num problema grave, que são os prazos regulatórios brasileiros. Então, nós precisamos fazer com que o projeto de lei seja aprovado rapidamente, que nós possamos virar esse jogo, porque uma vez que você coloca seu José dentro de um programa, ele é diagnosticado, né, tem uma suspeita de câncer de pulmão, e você consegue diagnosticar, e aí você pode capitanear o dinheiro mais para isso, e aí você consegue colocá-lo dentro de um projeto de pesquisa, ele vai ter um tratamento que um paciente, né, no Einstein teria. Então, a gente precisa realmente otimizar isso. Muito bom, Clarissa. Bom, meu caro Dr. César, nós estamos atingindo a marca, eu acabei de checar esse número, de 161 mil mortos na Covid-19. E somos o segundo país do mundo. E quando começou essa pandemia, eu me preocupava muito, qual será a posição do Brasil? Como é que o Brasil vai se comportar nesta pandemia? E logo, tinha tanto país, nós somos o segundo país em número de mortos. Uma parte disso, na minha opinião, se deve à desinformação, às chamadas fake news que foram faladas ali. A gente viu políticos receitando remédios, jornalistas, nós vimos autoridades induzindo determinados tipos de comportamento e procedimentos, mas perfeito, talvez a AMB não consiga mexer nesse quesito. Mas o mais surpreendente são médicos com opiniões diversas, indo em órgãos públicos de imprensa, falando a sua opinião, apregoando determinados tipos de procedimento que não são nem validados cientificamente. Claro que o AMB não tem essa função de controlar, regular ou de punir, mas como o presidente da AMB futuro, e isso com certeza vai ser levado para 2021 e você vai estar na presidência, o que você pode fazer para dar uma organização nessa situação que para mim virou realmente a pandemia das pandemias? Marcelo, você traz um tema que é muito desafiador para todos nós médicos, especialmente para quem terá a incumbência de estar à frente, não é, o grupo que vai fazer a gestão da AMB. E nós temos que ser responsáveis e transparentes, sem querer banalizar essas duas palavras, não é, que tem um significado enorme. O que é ser responsável e transparente? Quem é a voz da AMB? É o governo constituído? Não. É alguma linha ideológica partidária? Não. Quem é a voz da AMB? A voz da AMB são as sociedades de especialidade, né? Então, a AMB não terá outra voz na fala do seu presidente, na fala dos seus diretores, que não seja exatamente aquela que nós vamos escolher pelos experts, pela melhor informação que a gente possa obter, né, da expertise brasileira, né,
que compõem a sociedade de especialidade. A sociedade de especialidade, elas estão muito bem constituídas, viu, Marcelo? Elas se fazem representar por uma qualidade docente. A docência empresta os seus membros para a sociedade de especialidade, não só o mundo acadêmico, os docentes, mas também médicos de alta expertise, de alta experiência, de alta vivência, né, emprestam o seu tempo, a sua sabedoria em prol da sociedade de especialidade e constroem as diretrizes e as posições dessas sociedades. Então, o que nós faremos? Né? Nós teremos uma fala muito forte com a palavra da MB, que não será a palavra do seu presidente, será a palavra da MB. Eu apenas serei o arauto, né, quando indagado for, ou quando tiver que escrever a respeito dessas informações que eu vou tirar de dentro das sociedades de especialidade. Nós vamos ter que falar alguma coisa sobre o idoso, a Covid e o idoso. Né? Quais são os cuidados especiais, quais são as orientações para o idoso? Dr. Carlos André, presidente da Sociedade de Geriatria, de Gerontologia. O senhor pode gerar um documento para que a MB se valha desse documento, né? Para que nós possamos falar a esse respeito, porque senão eu vou usar do que eu posso chamar do meu bom senso, da minha sensatez, mas eventualmente eu posso me equivocar. Talvez eu não tenha expertise que me autorize a falar sobre determinados assuntos, não é pelo fato de ser médico, na abrangência do conhecimento médico hoje, que tem fronteiras quase que intangíveis, né? E que eu, como presidente da MB, possa ter uma fala que expresse o pensamento médico vigente. Esse é um ponto que eu queria dizer. Outro ponto é que nós temos que conscientizar o colega médico que ele não pode falar o que ele quer. Não é? Eu não posso vir na imprensa e falar o que eu quero. Não é? Existe, não é a MB que vai regular isso. Quem regula isso são os conselhos regionais de medicina. Ela que fiscaliza o exercício profissional. Ela tem um órgão lá, chamado de CODAME, né? que é o órgão que fiscaliza tudo que nós médicos falamos na imprensa. Então, eu acho que os conselhos regionais têm que ser mais enérgicos em relação a isso. Não é? Se eu for na imprensa e fizer propaganda de um procedimento que não tem base científica, que não é endossado pela sociedade de especialidades, que no consenso das diretrizes internacionais não tem nenhum respaldo, eu tenho que ser acionado sobre isso numa busca ativa do Conselho, dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Medicina. Não há necessidade de haver denúncia desse colega, né? Tem que ser uma busca ativa, e eu acho que eles já estão fazendo isso, né? E precisam incrementar isso. Né? Vamos dar um exemplo claro, parece que agora tem o partido da cloroquina e o partido contra a cloroquina. Né? E o coitado do colega médico que não... Eu digo coitado no sentido mais respeitoso possível. O nosso colega médico não precisa ser um cientista. Ele não precisa fazer análise crítica de conhecimentos. Isso é do mundo acadêmico, é do exercício acadêmico, análise crítica. Ele precisa ter posições bem claras e definidas. Né? Então, esse colega médico fica absolutamente ao sabor de fake news, como aqui já foram ditas, né? Esvaziada de evidências científicas. Então, nós vamos estar extremamente vigilantes em relação a isso, vamos falar claramente e vamos orientar o colega médico para que seja responsável na veiculação de informações para junto da população. É o que nos cabe fazer, Marcelo, não é? Mas tem um lado que é o lado conselhal, que não é da nossa competência. Né? Muito obrigado, César. Infelizmente, a gente está na reta final. Então, segundos agora, desafiar a inteligência de vocês com poder de síntese da seguinte forma. Eu virei presidente da República e vou nomear cada um de vocês ministro da Saúde. Qual será o único ato, primeiro e único ato de cada um de vocês para dar sustentabilidade à nossa saúde? Rapidinho, em poucos segundos, ministro Juarez. Reforçaria o SUS em todos os sentidos. Perfeito. Ministro Carlos. Eu investiria na atenção primária e valorizar mais a atenção primária à saúde, que é tão renegada no Brasil. Ministra Clarissa. Eu investiria na prevenção e na atenção primária também. E, finalmente, presidente ministro César. A primeira observação que eu faria é a seguinte: Marcelo, me tira dessa. Essa seria a minha primeira fala com você. Agora,
brincadeiras à parte, eu acho que aqui já foi falado que é fundamental, né? Fortalecer a assistência primária de saúde, dar resolutividade a ela, 80%, 90%, você, ou mais até, você de resolutividade você tem na atenção básica a saúde. Então, essa seria... E a integralidade do SUS ou o sistema suplementar. Eu acho que nós temos que fazer uma integração nítida, produtiva, e transparente e acessível entre esses dois sistemas que caminham isoladamente, como se um não precisasse interagir com o outro. Olha, eu gostaria de agradecer aos meus colegas. Foi uma live tão agradável que o tempo voou. Ficamos 1h30 aqui batendo papo e realmente poderíamos aí conversar muito mais. Mas eu queria agradecer muito ao Juarez, ao Carlos, à Clarissa e ao César pela essa participação. Sabidamente, ideias que foram discutidas aqui um dia serão implantadas em nossa saúde. Muito obrigado, obrigado a todos, obrigado lado a lado. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Prazer enorme. Obrigado, um abraço. Tchau. Agradecemos aos participantes pelo excelente debate e por terem aberto suas agendas para o Global Fórum Fronteiras da Saúde. A programação da Sala Paralela tem um intervalo e retornaremos pontualmente às 18 horas com o último painel do dia, as lideranças femininas das gestões pública e privada. Esperamos por vocês. Eu aproveito para dividir com vocês que hoje temos 2.600 pessoas conectadas online, acompanhando a nossa programação. Confira mais detalhes do evento no site www.globalforumsaude.com.br www.globalforumsaude.com.br. Uma excelente tarde para vocês.